Dupont esclarece que as informações veiculadas neste vídeo representam estimativas de produtividade e rentabilidade, baseadas nos dados dos campos de pesquisa mantidos pelo setor de pesquisa da Dupont entre os anos de 2014 a 2016. A Dupont declara que tais estimativas não são absolutas, podendo sofrer consideráveis variações. A Dupont não garante as projeções de resultados apresentadas, tendo em vista os diversos fatores que podem influenciar nos resultados de produtividade e rentabilidade, tais como clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros. Dupont Dermacor. Proteção para quem pensa grande. Bom dia, amigo produtor de soja, bom dia aos agrônomos e técnicos das cooperativas e dos nossos canais de distribuição. Meu nome é Leonardo Araújo, eu sou coordenador de marketing da Dupont para o mercado de tratamento de sementes e hoje gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o Dermacor. O Dermacor é um produto que revolucionou o mercado de tratamento de sementes no Brasil, pois além de controlar as principais pragas de solo, coró, filófaga cuiabana e a lagarta elasmo, a Elasmopalpus lignocelos, o Dermacor também tem a capacidade de controlar lagartas que afetam a parte aérea, como a Helicoverpa mígera, a Spodoptera frugiperda e a lagarta da soja, a Anticassia gematalis. Mas o que talvez vocês ainda não sabem é o quanto o Dermacor pode contribuir para maximizar a produtividade e, consequentemente, aumentar a rentabilidade da sua lavoura. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês hoje, através de uma ferramenta chamada calculadora de benefícios. De uma maneira bem simples, o que eu vou fazer é apresentar os principais benefícios da utilização do Dermacor em soja BT e estimar o quanto cada um desses benefícios pode contribuir para maximizar a produtividade e a rentabilidade da lavoura de soja BT. Vamos lá? O primeiro grande benefício que a gente tem com a utilização do Dermacor no tratamento de sementes de soja BT diz respeito à proteção no investimento feito em sementes. Na safra 2015-2016, nós realizamos em todo o Brasil 240 ensaios. Esses ensaios tinham o objetivo de verificar os benefícios que o Dermacor teria no tratamento de semente de soja com a tecnologia BT. Na média desses 240 ensaios, nós observamos que o Dermacor proporcionou um stand 5% superior do que os demais tratamentos de semente. Isso significa que o Dermacor poderá evitar a perda de 5% do valor que o produtor investiu na aquisição da semente. Com base nesses resultados, vamos agora aos cálculos desse benefício. Atualmente, o produtor de soja paga em média R$ 8,00 no quilo de semente de soja BT. E no Brasil, a gente utiliza em média 50 quilos de semente de soja na semeadura de 1 hectare. Ora, se o agricultor utiliza em média 50 quilos de semente e se ele paga em média R$ 8,00 no quilo dessa semente, isso significa que ele investe para cada hectare cerca de R$ 400,00 apenas na aquisição da semente. Como vimos nos resultados dos campos demonstrativos, ao optar pelo Dermacor no tratamento de semente de soja BT, o agricultor poderá ter 5% das suas sementes mais protegidas. E isso significa que, consequentemente, ele poderá deixar de perder cerca de R$ 20,00 para cada hectare plantado, que é exatamente 5% do valor total que ele investiu na aquisição da semente. Conforme apresentamos, nos resultados dos campos demonstrativos realizados na última safra, o Dermacor foi capaz de proporcionar uma melhor proteção do estande quando comparado aos outros tratamentos de semente do mercado. Vamos agora calcular o quanto é importante termos a manutenção do estande para alcançarmos altas produtividades, ou seja, o quanto é importante permitir que uma semente esteja protegida ao ponto de que ela consiga se tornar efetivamente uma planta. Imagina um agricultor que deseja ter um stand de 15 plantas de soja por metro. Mas imagine também que esse agricultor não fez a utilização do Dermacor no tratamento das suas sementes de soja BT. Com base nos 240 ensaios realizados na última safra, nós observamos que ele poderá ter a perda de 5% do seu stand, o que nesse caso representará a redução de 0,75 planta
para cada metro semeado. Pode parecer muito pouco, mas será que você sabe o quanto essa diferença pode representar no fim em termos de produtividade? Vamos aos cálculos. Provavelmente você já deve ter tido a curiosidade de contar quantas vagens existem em uma única planta de soja. Esse número é muito variável de acordo com a cultivar utilizada, mas na média, em uma planta de soja, nós encontramos 40 vagens. Existem vagens com 1, com 2, com 3 e até com 4 grãos, mas para efeito de cálculo, vamos considerar que em cada vagem nós encontramos em média 2,5 grãos. Um grão de soja pesa muito pouco. Um grãozinho de soja pesa algo em torno de 0,2 gramas. Ora, se em uma planta eu tenho 40 vagens, se em cada vagem eu encontro na média 2,5 grãos e se cada grão pesa algo em torno de 0,2 gramas, uma única planta de soja é responsável pela produção de 20 gramas. No nosso exemplo, o agricultor não chegou a perder uma planta por metro. Ele perdeu 0,75 planta, ou seja, 5% do estande final que ele queria, que era de 15 plantas por metro. Se uma planta é responsável pela produção de 20 gramas, 0,75 planta será então responsável pela produção de 15 gramas. Esse número pode parecer muito pouco, e realmente é. Afinal de contas, o agricultor está acostumado a colher 3.000 quilos por hectare. Mas aqui a gente está considerando a perda de 15 gramas em apenas um único metro. Quando a gente extrapola esse número para 1 hectare, onde a gente tem 20.000 metros lineares, no espaçamento de 0,5 metro entre linhas, a gente pode chegar à perda de 5 sacas por hectare. Viu como esse número começa a ficar um pouco mais interessante? Mas vocês devem estar se perguntando, mas a soja consegue compensar a perda do estande através de um maior engalhamento? E vocês têm razão, mas a pesquisa comprova que a soja só consegue compensar 60% do prejuízo ocasionado pela perda do estande. No nosso exemplo, nós observamos e calculamos que o agricultor poderia ter o prejuízo de 5 sacas por hectare caso perdesse 5% do seu estande. Mas como a soja consegue compensar 60% desse prejuízo, as 5 sacas que ele poderia ter se tornam então 2 sacas por hectare. Este é o prejuízo que o agricultor pode ter ao optar por um produto que não ofereça uma boa proteção das suas sementes. E esses cálculos nos mostram o quanto é importante escolher bem o seu produto para o tratamento de sementes para permitir que a semente consiga efetivamente se tornar planta e fazer a sua contribuição em produtividade. E essa maior proteção a gente consegue ter através da utilização do Dermacor. Vamos agora para mais um benefício da utilização do Dermacor no tratamento de sementes de soja BT. Vocês já sabem o quanto a tecnologia BT é importante para a produção de soja. E provavelmente já sabem também que a tecnologia sozinha não é capaz de controlar a lagarta Spodoptera frugipeda em soja. Com isso, é necessário que a gente complemente essa tecnologia com a utilização do tratamento de sementes com o Dermacor. Na fase inicial, a Spodoptera frugipeda, além de provocar a redução da área foliar, também tem a capacidade de reduzir o estande. E a gente acabou de calcular a importância de se manter o estande mais próximo possível do desejado. Para exemplificar a proteção proporcionada pelo Dermacor, esse gráfico traz a média dos resultados de 35 áreas realizadas na última safra, nas quais tivemos a incidência de Spodoptera frugipeda durante os primeiros dias de desenvolvimento da soja BT. A linha vermelha mostra a evolução populacional de Spodoptera frugipeda no tratamento de sementes padrão do agricultor. A gente observa que mais ou menos aos 25 dias após a emergência, o nível populacional de lagartas ultrapassa o nível de controle. Ou seja, a partir daquele momento o agricultor deveria fazer uma aplicação de inseticida foliar para controlar essas lagartas e evitar que elas trouxessem prejuízo em produtividade. Já a linha azul traz os resultados obtidos nas áreas tratadas com o Dermacor. E a gente observa que durante um longo período de tempo, o Dermacor foi capaz de manter a população de Spodoptera frugipeda abaixo do nível de controle, permitindo assim uma economia ao agricultor. Atualmente, o produtor de soja paga, em média,
R$ 20 por hectare para cada aplicação de inseticida foliar para o controle de lagarta. Isso sem considerar os custos operacionais, ou seja, óleo diesel, hora da máquina, hora do funcionário aplicador e assim por diante. Sendo assim, utilizando o Dermacor no tratamento de sementes de soja BT, o agricultor terá uma melhor proteção contra Spodoptera frugipeda, podendo até economizar uma aplicação foliar que hoje custa em média R$ 20 para cada hectare. Vamos agora falar sobre o que mais interessa ao produtor de soja, a produtividade. Conforme já discutimos anteriormente, utilizado no tratamento de semente de soja BT, o Dermacor foi capaz de oferecer uma maior proteção do stand, devido à sua eficiência não só no controle de pragas de solo, mas também no controle de lagartas que afetam a parte aérea durante os primeiros dias de desenvolvimento das plantas. Com isso, espera-se um aumento de produtividade, e na média dos 240 ensaios realizados na última safra, o Dermacor foi capaz de aumentar a produtividade em 2 sacas por hectare. Atualmente, a saca de soja no Brasil vem sendo comercializada por algo em torno de R$ 80. Conforme vimos, nas médias dos 240 ensaios realizados na última safra em soja BT, o Dermacor foi capaz de aumentar a produtividade em 2 sacas por hectare. Se ele aumentou a produtividade na média em 2 sacas por hectare e se cada uma das sacas é vendida a R$ 80, isso pode gerar ao agricultor um aumento de R$ 160 em sua receita, o que vai ser muito importante no final das contas ao mensurar a sua rentabilidade. Vamos agora à última parte da nossa conversa, onde vamos fazer um resumo sobre todos os benefícios que a gente pode ter através da utilização do Dermacor no tratamento de semente de soja BT. O primeiro grande benefício diz respeito à proteção do investimento feito em sementes. E a gente viu que por permitir uma maior proteção do stand de soja BT, o Dermacor pode fazer com que o agricultor deixe de perder R$ 20 por hectare, ou seja, 5% do valor investido na aquisição da semente. O segundo benefício diz respeito à capacidade do Dermacor de controlar Spodoptera frugipeda durante os primeiros dias de desenvolvimento das plantas de soja BT. E a gente viu que esse benefício pode fazer com que o agricultor economize com a aplicação de inseticida foliar para o controle dessa lagarta. E a gente calculou que a aplicação custa, em média, R$ 20 para cada hectare, ou seja, o agricultor pode deixar de perder R$ 20 por hectare por ter que fazer uma aplicação de inseticida foliar para o controle de Spodoptera. O terceiro e último benefício que a gente calculou foi com relação ao aumento de produtividade. E na média dos 240 ensaios realizados na última safra, nós vimos que o Dermacor foi capaz de aumentar a produtividade em 2 sacas por hectare. Comercializadas por R$ 80, essas 2 sacas por hectare podem colocar na rentabilidade do agricultor um acréscimo de R$ 160 para cada hectare cultivado. Ao somar todos os benefícios, a gente chega ao incrível número de R$ 200 por hectare. E apesar de ser uma estimativa, esse número pode nos ajudar a dimensionar o quanto o agricultor pode lucrar ao utilizar o Dermacor no tratamento de sementes de soja BT. Bem, agora que vocês já conhecem os principais benefícios da utilização do Dermacor no tratamento de semente de soja BT e já sabe como calcular como cada um desses benefícios pode contribuir para aumentar a sua lucratividade, eu queria deixar um desafio para você, produtor de soja, que ainda não conhece o Dermacor. Faça um teste, procure a nossa equipe de representantes comerciais, procure a área técnica da sua cooperativa e os nossos canais de distribuição. E você poderá comprovar na sua lavoura todos os benefícios que o Dermacor tem a te oferecer e verá de fato que as suas sementes estarão muito mais protegidas. Advertências: proteção à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Leia atentamente o rótulo, a bula e o receituário agronômico e faça-o a quem não souber ler. Consulte sempre um engenheiro agrônomo, produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Faça o manejo integrado de pragas, descarte corretamente as embalagens e restos dos produtos. Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente.